E aí, depois do projeto executivo, né, você consegue fazer uma quantificação antes de iniciar a obra, antes de executar essa obra. Então você vai conseguir determinar quanto de concreto você vai ter, quais são as dimensões reais, o quanto de aço tem naquele projeto estrutural e conseguir quantificar isso. Com o projeto executivo, lembrem-se disso, a gente quantifica serviços. Então, se a gente não tem projeto executivo, eu não consigo quantificar serviços, mas se eu tenho, eu consigo. Porque eu vou conseguir determinar quanto de material, quanto de tempo eu vou precisar, tudo a partir do projeto executivo que tem todas as informações necessárias para a execução dessa obra. Então, fez um levantamento completo dos serviços e suas quantidades, a gente consegue fazer isso baseado no projeto e consegue pesquisar os preços, para que a gente tenha os preços dos insumos que compõem os serviços. O levantamento das quantidades ele se dá através da quantificação de áreas, perímetros e volumes principalmente. Então, por exemplo, quanto de área eu tenho de piso, o quanto perímetro eu tenho na minha cerca ou no meu muro, qual que é o volume do meu concreto. Tudo isso pode ser unidades, né, podem ser unidades, para que eu consiga fazer uma orçamentação da minha obra, para que eu consiga colocar um custo nisso. Então, de posse dessas informações, a gente consegue elaborar uma planilha de custos unitários básicos, né, para cada serviço. Os insumos presentes nessas planilhas, eles compõem os custos diretos, apenas diretos. Então, se eu estou falando de planilha de preço unitário básico, custo unitário básico, perdão, eu estou falando de materiais, de equipamentos e de mão de obra. Um dos serviços, por exemplo, que a gente vai pegar de exemplo nessa aula, é a armação de estruturas de aço. Então, se você tem uma armação de estruturas, é uma estrutura de concreto armado, e nesse tipo de armação você já tem formas ali para fazer a concretagem, ou seja, para destinar o seu concreto e para posicionar a sua armação. Então, vamos ver um exemplo de como fica o orçamento desse tipo de serviço de peça armada no planejamento. A gente tem aqui, então, a composição unitária do custo, né? O insumo. Quem são os nossos insumos? Mão de obra, material e equipamento. Nesse caso, a gente não precisa de equipamento, mas de mão de obra a gente precisa do armador, que é o profissional da área, a gente precisa de um ajudante, a gente precisa do material aço CA50 e do arame, que é para posicionar todas as peças de aço. Para eu fazer 1 kg de armação, eu preciso de 0,12 horas do meu armador e de 0,12 horas do meu ajudante. Eu preciso de 1,1 kg de aço, porque esses 10% é a minha margem, né, de desperdício, e eu preciso de 0,03 kg de arame, que é para fazer o posicionamento do meu aço. Qual que é o custo da hora do meu armador? É R$12. Só que o meu índice para 1 kg de armação é de 0,12. Então, quanto que eu vou gastar com o armador para fazer 1 kg de armação? R$1,44, que é o índice vezes o meu custo unitário. A mesma coisa lá com o ajudante lá embaixo. Ó. 0,12 de índice para fazer 1 kg de armação, com custo por hora de R$8. Então, para eu fazer 1 kg de armação, como eu gasto 0,12 horas, eu vou fazer 0,12 vezes 8 e vou ter 96 centavos. Mesma coisa com aço. Se o custo do quilo do meu aço é R$4 e eu tenho 1,10, o meu custo total para fazer 1 kg de aço é 4,4. Lembrando que 10% é meu desperdício. E se eu tenho 0,03 quilos de arame para fazer 1 kg de armação, eu vou ter um custo unitário de cada quilo R$5, eu tenho 15 centavos para esse serviço. Então, por quilo de armação, quem que eu vou gastar? O valor dos meus dois profissionais da mão de obra e dos dois materiais que estão indicados, ou seja, R$6,95 por quilo de armação que serão gastos. E isso é uma composição unitária de serviços. Lembrando que você pode ter serviços de vários tipos, você pode ter serviços de colocação de piso, de acabamento ou de concretagem. São vários serviços e cada serviço tem um modelo de composição. Na verdade, o modelo é o mesmo, mas como você preenche isso, as unidades elas vão variar de acordo com cada serviço. E aí, na composição dos custos diretos, deverão ser levantadas as horas a serem gastas, os equipamentos e a alocação das ferramentas, para que eu consiga alugar o equipamento naquele período, né, para que eu consiga já me planejar para isso. Esse número ele pode ser obtido através de planilhas históricas da empresa. Então, dependendo de como a sua empresa trabalha, ela já tem tudo isso documentado,
ou você pode fazer esse levantamento na literatura disponível. Hoje em dia a gente tem o VCPO, que é o documento, o livro, né, a literatura que vai ser utilizado para a composição dos custos. Então, tendo os custos diretos elencados, o orçamentista, que seria o engenheiro civil também, no caso, ele tem que fazer o levantamento dos custos indiretos, que são aqueles custos que não têm a ver só com o serviço executado, mas com toda a parte da administração central, administração local, o escritório de engenharia da construtora, os impostos, os riscos, né? Quando a gente fala em risco, é se chover atrasa o serviço, se acontecer isso eu vou ter mais gastos, e os impactos que essa localização sofre também do tipo de obra. Então, tudo que está no meu entorno, qual tipo de obra, tudo isso que seria um custo indireto também tem que ser calculado. Então, quando eu estou falando de custo, eu estou falando só no que eu estou gastando como construtora, mas não por quanto que eu estou vendendo, né? Então, para a gente conseguir fazer um levantamento da composição do preço de venda, que seria os custos mais os meus benefícios, né, que seria o custo mais o BDI, que a gente fala, o custo direto e o BDI já está incluso as despesas indiretas, a gente está falando sobre uma composição de venda que seria igual ao custo direto vezes 1, que é ele mesmo, mais o custo direto vezes o BDI, né, que seria um percentual. Então, quanto que é meu BDI em percentual, mais 1, que seria 100% do custo direto, e quanto que seria meu preço de venda, que nada mais é do que o meu custo direto mais o meu BDI, que seria minhas despesas indiretas e a minha bonificação, meu lucro. E aí a gente vem trazendo para vocês um modelo de curva ABC que mostra ali na vertical o valor acumulado, no percentual acumulado, perdão, que é o percentual físico, e um percentual no horizontal acumulado de quantidade de insumos. Então, no início, a gente já gasta aí 20% mais ou menos de insumos, né, do que a gente já tem calculado no total, para executar 20% do valor, desculpa, corrigindo, a gente gasta um percentual alto no valor, né, físico-financeiro, e tem uma quantidade de insumos ainda baixa. Então, logo em sequência, a gente vem para quase 60% do valor gasto no total, e aí vocês conseguem enxergar que ainda a quantidade de insumos ainda não foi realmente tão considerada. Então, o maior valor é no início da obra ali, que a gente tem uma explosão para fazer infra e superestrutura, fazer toda uma parte muito rápida, e depois a parte de acabamento, de instalações, uma parte que demora muito mais, né, que tem uma grande quantidade de insumos, mas um valor um pouco menor do que os outros serviços. Então, o primeiro ponto, que seria os 20%, seria um ponto A, segundo ponto, mais ou menos uns 60%, e o terceiro ponto, lá no final, fazendo uma curva que no início é bem acentuada e depois fica mais horizontalizada. Então, paralelamente ao desenvolvimento do orçamento, que seria as planilhas, o BDI, toda essa parte física e financeira da construção, a gente tem que também consolidar esse orçamento, fazendo um planejamento, acompanhando o físico-financeiro para que essa obra ela respeite realmente o início do projeto e o seu planejamento, que ela chegue perto disso, para que você não tenha eventuais atrasos, enfim. E esse cronograma físico-financeiro, você tem que estabelecer alguns serviços de início e de término, que são exercícios que um depende do outro. Então, como isso mesmo já fala, o nome mesmo já fala, um serviço aqui, por exemplo, eu não posso fazer meu pilar e minha viga se minha infraestrutura não estiver pronta. Então, são serviços dependentes. Mas, por exemplo, quando eu já tiver um ambiente pronto, eu posso fazer 2 serviços de instalações ao mesmo tempo? Elétrica e hidráulica? Posso. Um não vai influenciar diretamente com o outro, então, dentro de uma grande construção, eu posso fazer serviços paralelos que não têm dependência, né? Isso vai adiantar a minha obra. Eu vou conseguir terminar essa obra muito mais rápido e enquanto eu vou fazendo essa evolução, eu consigo, por exemplo, fazer uma prestação de serviço, eu consigo quantificar funcionário, eu consigo fazer uma análise do que eu tenho no entorno para fazer a compra de materiais, né? Tudo isso. Então, bom, nossa aula ela termina por aqui. Hoje a gente viu, então, serviços preliminares, anteprojeto, projeto executivo e viu a introdução à orçamentação de obras. As nossas aulas elas vão continuar por hora sendo transmitidas por meio online, até que seja normalizada essa situação da pandemia.
e espero que essa aula tenha tirado bastante dúvidas de vocês. Eu gostaria de falar para vocês que vocês também serão avaliados pelo AVA, conforme a gente for fazer o andamento das aulas. Então, peço que vocês acessem a pré-aula, assistam a nossa aula e acessem a pós-aula, porque os pontos de participação de aula serão, no início, pelo menos, a gente vai fazer essa consideração de quem está assistindo às aulas, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.